O que fazer diante da afronta dos teus inimigos? É disso que eu estarei falando e eu gostaria que você escutasse esta mensagem. Mas antes, deixe orar pela sua vida. Querido Deus, maravilhoso Senhor que estás nos céus, colocamos a nossa vida na palma das tuas mãos, como também colocamos na palma das tuas mãos aqueles que nos afrontam. Deus, em nome de Jesus Cristo, como o Senhor livrou o teu servo, rei Ezequias, da mão do rei da Síria, assim também venha nos livrar, venha nos abençoar com o teu grande livramento. Eu te dou graças, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. A palavra escrita no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 36 e o de número 37. Aqui nos conta uma narrativa de uma grande afronta do rei da Síria contra o povo de Deus e contra o seu rei Ezequias, que estava ali sob o comando daquele povo. O rei da Síria, ele se levantou e enviou o seu mensageiro chamado de Rabzaquer, e ali começou a afrontar o povo, diminuindo o Deus daquele povo. A palavra, ela diz o seguinte, no capítulo 36, e aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Sanaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou. Ele já estava tendo sucesso, ele vinha conquistando, ele tinha um exército bem aparelhado, e ele começou a conquistar alguns territórios, e ele começou a avançar. Versículo 2, então o rei da Síria enviou Rabzaquer de Laques a Jerusalém, ao rei Ezequias, com um grande exército, e ele parou junto ao aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saíram a ter com ele Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, e Sebena, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E Rabzaquer lhe disse, ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, o Sanaqueribe. O que é que ele mandou dizer? Que confiança é esta em que vocês esperam? Louvado seja Deus. Eles tinham conquistado algumas cidades e agora estava decidido a conquistar Jerusalém. Então primeiro, olha só a estratégia dele. Ele enviou o mensageiro para confrontar, para mostrar a sua grandeza, que ele vinha conquistando e que Jerusalém seria a última cidade a ser conquistada e que era para ele se entregar, sabe, entregar os pontos sem guerrear. Ei, escuta aqui hoje a palavra de Deus para o teu coração. Louvado seja Deus. Você não ouve a voz dos teus inimigos. A gente não deve ouvir a voz daqueles que nos perseguem, daqueles que querem nos destruir. O que nós precisamos de ouvir é a voz de Deus. Aquele pessoal que estava ali recebendo esta mensagem ficaram assustados. Olhava para o grande exército do rei da Síria, na verdade o Sanaqueribe, vendo as suas conquistas, eles estavam já meio assombrados. Talvez seja a sua condição, meu amigo, diante do avanço dos seus inimigos no seu território, você já encontra desta forma, assombrados. Mas escuta até você ouvir a palavra do Senhor Deus. Escuta até você ouvir a palavra do Senhor Deus neste dia. E aqui no versículo 5, veja bem, aquele povo ainda tinha uma confiança no seu Deus, o Deus que ele estava servindo. E eles começaram a querer confrontar esta confiança. Quando ele diz, versículo 4, parte B, que confiança é esta em que esperas? Você não pode dizer da sua confiança. Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais que contra mim te rebelas? Ou seja, aquele povo resistiu. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos resistir firme aos nossos inimigos. Resistir firmes àqueles que nos confrontam. Resistir em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos vencer.
cairão por terra, ficarão atordoados, guerrearão entre si. O Senhor enviará o seu Espírito Santo e fará com que eles guerreiem entre si, e o próprio Deus provocará a derrota dos nossos inimigos. Portanto, não tenha medo, tenha fé, creia e aguarda o agir de Deus. Então a palavra de Deus diz aqui que ele confrontou por meio de seus mensageiros, aqueles que estavam ali trabalhando com o rei Ezequias, e fizeram com que essa notícia se espalhasse ali por todo o povo que trabalhava por cima dos muros, e até chegar aos ouvidos do rei Ezequias. Eles desafiaram até o Deus de Ezequias, do rei Ezequias, como está escrito. Versículo 7, eles disseram assim: porém se disserem, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é este aqueles cujos altos os altares de Ezequias tirou e disse a Judá e a Jerusalém, perante este altar adorareis? Ele estava achando que o Deus, louvado seja Deus, do rei Ezequias, eram as imagens que foram tiradas. Eles estavam enganados. Eles estavam enganados. O rei Ezequias tirou aqueles altares porque não era o Deus dele. O Deus dele é o Deus vivo, o Deus todo-poderoso. Quando ele assumiu o reino, esses deuses estavam lá, mas ele removeu porque não era o Deus dele. Não é o seu Deus, meu irmão, minha irmã. O nosso Deus é o Deus Yahvé, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso que guerreia as nossas guerras. Ele diz assim: parai e ficar de pé e verdes o grande livramento do Senhor. Creia tão somente, creia no Senhor, não tema diante das afrontas dos teus inimigos. A notícia se espalha. O povo ficou meio amedrontado. E essa notícia chegou diante do rei, louvado seja Deus, Ezequias. Então a pergunta é o título dessa mensagem: o que fazer diante das afrontas dos teus inimigos? Eu quero te ensinar hoje aqui 4 passos importantes, louvado seja Deus, ou 4 atitudes importantes que nós devemos tomar diante das afrontas. Primeiro, nunca você bater de frente com o seu inimigo. Esta não é a solução, bater de frente. Ou seja, se igualar ao inimigo, se tornar igual. Não é essa a solução. A solução está aqui na palavra, no capítulo de número 37. A primeira atitude que nós devemos fazer é o seguinte: e aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. A primeira atitude que você deve tomar, a primeira atitude que nós devemos tomar, é se humilhar diante daquele que pode todas as coisas. É se humilhar diante do Deus vivo. Rasgar as vestes é um sinal de humilhação, cobrir de saco é um sinal de humilhação diante de Deus. Já dizia lá o profeta Samuel em 2 Crônicas 7,14: se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei as suas orações, sararei a sua terra, e agora os meus ouvidos estarão atentos às orações feitas neste lugar. Deus está dizendo: se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, ele estaria com seus ouvidos atentos para ouvir as orações e promover uma cura na terra. A terra estava doente, ameaçada, louvado seja Deus, pelo inimigo. E só Deus tem a cura, só Deus tem a solução. Deixa eu falar para você aqui hoje. Só Deus tem a solução para o teu problema. Só Deus tem, está na mão dele. Acredite, tome posse e creia. Louvado seja a Deus. Então, ao rei Ezequias ouvir aquelas afrontas, quando o mensageiro dele chegou para trazer as informações, ele tomou essa atitude. Ele se humilhou diante de Deus. Essa deve ser a nossa atitude diante das afrontas dos nossos inimigos. É se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso e pedir socorro para Ele. Segundo passo que ele fez, ele se dirigiu à casa do Senhor, porque está escrito, quando o rei Salomão fez a casa do Senhor, ele fez uma oração dizendo: aqueles que entrarem nesta casa e orar a Ti, ouve as orações e dá livramento. Ele sabia dessas coisas. Então, ele foi para a casa do Senhor. Ele foi para lá fazer o quê? Buscar ao Senhor.
buscar a presença de Deus. Então o segundo passo é você buscar a presença de Deus. Terceiro passo, louvado seja Deus, olha só, terceiro passo. Diz o seguinte: aguardar a resposta de Deus. O terceiro passo é esse. O rei Ezequias estava lá na casa do Senhor, buscando a Deus. E Deus agora, ouvindo as suas orações, Deus levanta o profeta. Olha só, Deus levanta o profeta. Não é a pessoa que vai atrás do profeta. É Deus que levanta o profeta e manda até você a resposta. Hoje está chegando a resposta de Deus para a tua vida. Receba e toma posse, em nome de Jesus. Então no versículo 5 e o versículo 6 diz que Deus levanta o profeta Isaías, e os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Não tema, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você, meu amigo, não tema diante das palavras afrontosas que você tem ouvido da parte dos seus inimigos, mas continue crendo com Deus, crendo em Deus e caminhando com Deus, e Deus vai nos dar a vitória, aleluia. E aqui no versículo de número 7, eis que porei nele o Espírito, e ele ouvirá o rumor. Deus entrou na peleja. O próprio Deus agora tratou de Sanaqueribe e todo o seu exército, porque desafiou o Deus dos céus. Olha, deixa eu fazer aqui uma observação. Tem pessoas que vivem desafiando o Deus do céu, querendo passar por cima das autoridades de Deus, para fazer o que quer. Olha só, deixa eu falar para você aqui. Olha dentro dos meus olhos. Ouve a palavra deste homem que está falando com você neste momento. Aqueles que afrontam a Deus e passam por cima das autoridades de Deus, Deus também pode enviar dos seus espíritos e fazer com que você entre em parafuso. Foi isso que aconteceu aqui com esse povo. Não precisou o rei Ezequias com o seu exército levantar a espada, porque Deus disse: olha, ele não desafiou, não foi a mim, ficai aí parado, para vocês verem o grande livramento, o que eu vou fazer. E Deus entrou na peleja. Quando Deus entra na peleja, meu irmão, minha irmã, é para vencer, não é para perder não. Porque houve o quê? Houve humilhação da parte do rei Ezequias, houve busca e houve aguardar a resposta de Deus, e ele foi obediente. Aleluia. O que está faltando na vida do povo de Deus são essas atitudes: buscar a Deus, se humilhar diante de Deus e esperar Deus agir, Deus falar. Tem muitos que passam na frente de Deus. Quando nós olhamos a história do rei Saul, ele começou, Deus ungiu ele a rei ali por meio de Samuel. Ele começou pelejando as guerras do Senhor, mas do meio para o fim ele deixou de ouvir a Deus, achou que ele era o tal, não precisava mais ouvir nem a Deus e nem o profeta. O que foi que aconteceu? Ele levou o povo de Israel para o abismo, diante dos seus inimigos, porque ele não se curvou diante de Deus. Ele era um homem arrogante. Ele passou agora a não dar ouvido mais à voz de Deus. Então chegou o momento que a peleja foi tão grande contra a vida dele, que ele se lançou sobre a sua própria espada e tirou sua própria vida. E sabe por que ele fez isso? Porque Deus deixou de caminhar com ele. E tem muita gente que Deus já deixou de caminhar, mas continua insistindo, achando que Deus está. Mas Deus não está não. Deus não caminha com gente desobediente. Deus não caminha com pessoas insubordinadas. Deus não entra na peleja de pessoas insubmissas. Deus só age com pessoas que se dobram diante dele. Se esse é o seu caso, Deus vai entrar na tua peleja. Se esse não é o seu caso, se converta hoje e se dobre diante de Deus, para que Deus venha entrar na tua peleja. Caso contrário, você pode morrer pela sua própria espada, e talvez a própria espada que você esteja utilizando seja a sua língua, e Deus pode cortar, decepar a língua, porque às vezes, como diz Tiago, a língua é uma grande espada, que tanto fere da vida como para tirar a vida, e tem pessoas usando da língua para tirar a vida de outros, e Deus pode cortar essa língua, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui a palavra de Deus é clara, é objetiva, louvado seja Deus.
O Senhor entrou na peleja. Olha só o que aconteceu para a gente concluir. No versículo de número 7 e 8 diz assim: eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor, e voltará para a sua terra, e o farei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, que era o mensageiro do Sanaqueribe, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbana, porque ouvira que já se havia retirado de Laques. E ouviu ele dizer que Tirarca, rei da Etiópia, tinha saído para ali fazer guerra. E assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falarei a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus, em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tem ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, destruído totalmente, e escaparias tu. Mas eles pensou que ia conseguir. A afronta continuou, mas o Senhor entrou nesta guerra, e Sanaqueribe foi derrotado com todo o seu exército, porque Deus guerreou por meio do seu Espírito. E hoje eu estou aqui para profetizar: Deus guerreará por meio do seu Espírito nesta tua guerra. Agora, lembra dos passos, se humilha, busca e espera a palavra de Deus chegar de confirmação. Não se exalte diante dos teus inimigos, mas se humilhe diante de Deus, porque tem muita gente exaltado que já acha que pode resolver tudo sem Deus. E essas pessoas que acham que podem resolver tudo sem Deus, o fim é o fracasso e a derrota. A gente não pode resolver nada sem Deus. Nós não podemos dar nenhum passo sem a autorização de Deus. Aqui houve uma autorização da parte de Deus: não temas as afrontas do teu inimigo. E hoje eu estou aqui para te dizer isso: não temas as afrontas dos teus inimigos. Se dobra diante de Deus, espere e veja o grande livramento do Senhor, porque esse é o nosso Deus, é o Deus que nunca perdeu uma batalha. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando essas vidas que ouviram esta mensagem. Que o Senhor estenda as mãos contra os nossos inimigos e adversários que querem destruir com a nossa alma. Que o Senhor venha humilhar debaixo da tua potente mão e nos conceder o livramento. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se inscreva no canal, ative o sino em toda, deixe o seu joinha no vídeo. E deixe também uma mensagem para que eu possa lhe responder. Um forte abraço e que Deus te abençoe.